Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, a gente está estudando os termos essenciais da oração. Já vimos o sujeito, os tipos de sujeito. Hoje estamos vendo a classificação do predicado, os tipos de predicado. Então vamos lá. Para o estudo do predicado, é necessário verificar se seu núcleo significativo está no nome ou no verbo. Além disso, devemos considerar se as palavras que formam o predicado referem-se apenas ao verbo ou também ao sujeito da oração. Veja exemplo abaixo. Os animais necessitam de cuidados especiais. Primeira coisa que você faz na análise sintática é encontrar o verbo é necessitam. Automaticamente você faz a pergunta para o verbo. Quem necessitam de cuidados especiais? Os animais. Os animais vai ser o meu sujeito e necessitam de cuidados especiais vai ser o meu predicado. Perceba aqui que o meu núcleo verbal é o verbo necessitam. O predicado, apesar de ser formado por muitas palavras, apresenta apenas uma que se refere ao sujeito, que é necessitam. Quem necessitam? Os animais necessitam. As demais palavras ligam-se direta ou indiretamente ao verbo. Necessitar é, no caso de algo, que assume assim o papel de núcleo significativo do predicado. Já em a natureza é bela, eu vou identificar o verbo. Quem é o verbo? Faço a pergunta para o verbo. O que é bela? A natureza. A natureza é o sujeito e é bela é o meu predicado. Nessa situação agora, eu tive como verbo o termo é. E esse verbo ele é um verbo de ligação. Olha, no exemplo acima, o nome bela se refere por intermédio do verbo ao sujeito da oração. No caso, quem é bela? A natureza. O verbo agora atua como elemento de ligação entre o sujeito e a palavra a ele relacionada. O núcleo do predicado é bela. Veja no próximo exemplo. O dia amanheceu ensolarado. O meu verbo é amanheceu, que é um fenômeno na natureza, tá bom? Então, o que amanheceu ensolarado? O dia. O dia é o sujeito e tudo que sobra na minha oração é o meu predicado. Percebemos que as duas palavras que formam o predicado estão diretamente relacionadas ao sujeito, que no caso é amanheceu, um verbo significativo, e ensolarado é o nome que se refere ao sujeito. O predicado apresenta, portanto, dois núcleos, amanheceu e ensolarado. Tomando por base o núcleo do que está sendo declarado, podemos reconhecer três tipos de predicado, ou seja, existe o predicado verbal, quando trata-se de um verbo transitivo ou intransitivo, e também quando esse verbo, claro, ele expressa uma ação. Existe o predicado nominal, quando trata-se de um verbo de ligação, por exemplo, o verbo é, na maioria das vezes. Nessas situações, o verbo ele é chamado de verbo não significativo, pois não expressa uma ação verbal, é só o estado em que o sujeito se encontra. E também existe o predicado verbo nominal, quando na situação houverem dois núcleos. Agora vamos para a primeira situação, que é o predicado verbal. Nessa situação, ele apresenta as seguintes características. Ele tem um verbo como núcleo, ele não possui predicativo do sujeito, ele também indica uma ação. Exemplo, eles revelaram toda a verdade para a filha. O meu verbo é revelaram, certo? Isso é uma ação verbal. E quem revela, revela alguma coisa. Logo, esse verbo ele também é transitivo, certo? Então, como esse verbo expressa uma ação e o núcleo do meu predicado é revelam, que é o predicativo, então nessa situação eu tenho aqui como o núcleo do meu predicado um verbo, certo? Então, se o núcleo do meu predicado, a parte mais importante do meu predicado é um verbo, esse predicado ele vai ser classificado como predicado verbal. No predicado verbal, para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo, isto é, que tragam uma ideia de ação. Então, verbos significativos são verbos que expressam ação. O predicado só pode ser verbal se houver uma ação. O dia clareou. O núcleo do predicado verbal é clareou. Chove muito nos estados do sul do país. O núcleo do predicado verbal é chove. Também é uma ação, né?
Ocorreu um acidente naquela rua. O núcleo do predicado verbal é ocorreu, né? Aconteceu, ocorreu. É uma ação também. A antiga casa foi demolida. O núcleo do predicado verbal é demolida, certo? Porque também foi uma ação. Observação. No último exemplo, há uma locução verbal de voz passiva e que não impede o verbo demolir de ser o núcleo do predicado. Então, resumindo, no predicado verbal, o núcleo sempre é um verbo. Agora, no predicado nominal, ele apresenta as seguintes características. Ele possui um nome, né, que pode ser um substantivo, um adjetivo, como núcleo. Ele é formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, que é um verbo de ligação. É o verbo que não expressa uma ação verbal. É o verbo que mostra, por exemplo, o estado em que a pessoa se encontra. Tipo, Ana é feliz, Ana continua feliz, Ana permanece feliz. Né? E ele indica também o estado ou a qualidade da pessoa. Tipo, Ana é feliz, o estado ou a qualidade dela é que ela é feliz. Tá bom? Então, aí não tem uma ação verbal. Está mostrando o estado em que ele se encontra. Por exemplo, aqui também, ó. Leonardo é competente. O é um verbo de ligação. Ele não expressa uma ação verbal, só está mostrando o estado em que o Leonardo está. A qualidade do Leonardo. A qualidade do Leonardo é que ele é competente. Predicado nominal ainda. No predicado nominal, o núcleo é sempre um nome que desempenha a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito, tendo como intermediário um verbo de ligação. Os exemplos abaixo mostram como esses verbos exprimem diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, ao mesmo tempo que o ligam ao predicativo. Veja, ele está triste. Triste é o predicativo do sujeito, porque ele está se relacionando ao sujeito ele, não é a característica do sujeito. Ele está triste. E está é o verbo de ligação, porque mostra o estado em que ele se encontra. A natureza é bela. Bela é o predicativo do sujeito, porque está referindo-se à natureza. E é um verbo de ligação, porque não expressa uma ação verbal e só está mostrando a qualidade. O homem parecia nervoso. Nervoso é o predicativo do sujeito, porque nervoso é a característica do homem. Tá bom? E parecia é um verbo de ligação, porque é o estado em que a pessoa se encontra, de estar nervosa. Temos mais um exemplo que é: nosso herói acabou derrotado. Derrotado, predicativo do sujeito, e acabou, verbo de ligação. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Diretora, predicativo do sujeito, e virou verbo de ligação. E agora a gente tem predicativo do sujeito. O que seria? É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicado construído com verbo de ligação necessita de predicativo do sujeito. Pode ser representado por A, adjetivo ou locução adjetiva. Exemplo: o seu telefonema foi especial. Especial é adjetivo. Este bolo está sem sabor. Sem sabor, locução adjetiva. B, substantivo ou palavra substantivada. Exemplo: esta figura parece um peixe. Peixe é um substantivo. Amar é um eterno recomeçar. Recomeçar é um verbo substantivado. C, pronome substantivo. Exemplo: meu boletim não é esse. Esse é pronome substantivo. E D, numeral. Nós somos 10 ao todo. 10 indica quantidade numérica, logo também é um numeral.